Vamos abrir a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que foi escrita por homens separados por ti, em tantos séculos, e que hoje está conosco, edificando a nossa vida, nos exortando, ó Pai, nos mostrando a forma diferente como nós devemos viver. Te louvamos por ela, te louvamos porque por meio da Tua palavra nós podemos, ó Pai, ter uma âncora segura e podemos não ser lançados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, Pai. Te louvamos porque ela nos mostra um novo viver. E te pedimos que, mais uma vez, nesta tarde, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor nos mostre as maravilhas da Tua lei, o Senhor nos ajude a Te louvar pelos grandes feitos que o Senhor realizou na história da humanidade, na história do Teu povo, especificamente, Pai, o resgate da Tua igreja, do cativeiro da palavra, quando a Tua palavra havia sido esquecida. O Senhor levantou homens e mulheres e fez com que eles saíssem daquela instituição e a igreja verdadeira, ó Pai, a igreja invisível e visível, ela voltasse a andar nos Teus caminhos na Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos por isso e pedimos que o Senhor nos abençoe com uma porção da Tua palavra nesta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de amanhã é 31 de outubro de 2017, exatos 500 anos, de 31 de outubro de 1517, quando um monge agostiniano, inconformado com os erros que ele via na sua igreja, principalmente quanto às indulgências, à venda do perdão divino, ele escreveu numa grande folha 95 afirmações, 95 teses, e colocou essa folha, fixou essa folha na porta da catedral do castelo na Alemanha, em Wittenberg. Ele fez isso um dia antes do dia de Todos os Santos. No dia seguinte, aquele local estaria abarrotado de pessoas. E ele, sabendo que muitas pessoas veriam aquela crítica, ele afixou aquelas 95 afirmações, basicamente contra a venda das indulgências. Naquela época, meus irmãos, a Igreja Católica havia se desviado muito dos ensinos da Palavra de Deus, muito mesmo. A Palavra de Deus tinha sido esquecida. E dentre os vários erros daquele período, nós podemos destacar 4. O primeiro era justamente esse, o comércio ou a venda das indulgências. Do que se tratava isso? A igreja, ela estabeleceu que para você ter o perdão do seu pecado, você deveria comprar um documento. A indulgência era um documento com letras grandes, parecido com um diploma, em que o sacerdote católico, ele escrevia ali o seu nome, e por meio daquele documento que era comprado, você recebia o perdão divino. E era de fato um evento quando os cavaleiros católicos chegavam numa cidade, naquelas pequenas cidades medievais. Eles chegavam com seus cavaleiros, com as suas bandeiras vermelhas, com as suas carruagens, a cidade parava e eles se dirigiam à praça central da cidade, e os vendedores de indulgências eram muito eloquentes. Talvez o maior deles foi John Tetzel. E lá na praça, com o povo reunido, bandeiras afixadas, o vendedor de indulgências começava o seu discurso, dizendo que na noite daquele dia as pessoas poderiam ir à igreja principal e tirar do purgatório, quem sabe o seu pai ou sua mãe que já haviam falecido, quem sabe um familiar, um avô, um tio, um sobrinho, bastando para isso levar as suas moedas e oferecer as moedas à igreja, que a partir daí eles conseguiriam o perdão para os seus familiares e o perdão para si próprios. A frase que entrou para a história de John Tetzel foi: no momento em que a moeda tilinta no fundo do cofre, a alma parte do purgatório e voa para Deus.
E aquelas pessoas simples, sem instrução, porque o analfabetismo era gigantesco naquela época, só quem era alfabetizado eram as pessoas ligadas à Igreja Católica, ou os nobres ou os religiosos. As pessoas acreditavam nisso. E à noite a igreja estava cheia de pessoas esvaziando os bolsos, numa tentativa de comprar o perdão divino, para si e para os seus familiares. Martinho Lutero, quando viu isso acontecendo, e acontecendo cada vez mais, ele ficou extremamente triste e revoltado com a situação. E das 95 teses, a maioria delas está falando contra as indulgências. Um outro grande erro daquele período foi o comércio das relíquias. As relíquias eram supostos objetos de personagens bíblicos. Não apenas objetos, como também pedaços de ossos. Então é sabido que um suposto crânio de João Batista rodou a Europa em exposição. O próprio Lutero pegou uma fila gigantesca para ter acesso a um pedaço de osso, um pedaço de crânio atribuído a João Batista. Outros pedaços de ossos eram expostos durante toda a Europa. Pedaços de roupas de José. Numa cidade chamada Grier, havia um frasquinho com um pouquinho de leite, que eles diziam que era um pouco do leite materno de Maria, que havia sido guardado. E as pessoas idolatravam esses objetos, porque elas acreditavam que eram objetos mesmo de personagens. Saquinhos com pedaço de unhas, dizendo que eram pedaços de unhas de personagens bíblicos, e assim por diante, pedaços de madeira atribuídos à Arca de Noé, pedaços de madeira da manjedoura de Cristo, pedaços de madeira da cruz de Cristo. Aliás, os historiadores brincam que se juntassem os pedacinhos de madeira que já foram vendidos como cruz de Cristo, você não reconstruiria uma cruz, você reconstruiria uma cidade inteira, porque muitos pedacinhos de madeira foram vendidos como se fossem pedaços da cruz de Cristo. O comércio de relíquias foi uma coisa terrível. Frederico III, que foi um nobre, um príncipe, ele começou a ouvir Martinho Lutero, e a pregação da palavra começou a converter o seu coração. Frederico III, ele tinha um gigantesco arsenal de relíquias, mas num ponto da sua vida ele pediu para o seu assistente: esconda essas relíquias, não quero mais saber delas, porque o seu coração começou a ser transformado. Foi Frederico III que, depois do julgamento em Worms, em que Lutero foi condenado, ele pagou cavaleiros para sequestrarem Lutero e colocar Lutero a salvo num castelo. Foi Frederico III. Foi um homem alcançado pela graça, que teve o seu coração transformado. O comércio das relíquias foi uma coisa terrível naquele período. Um terceiro grande erro daquela época foi o chamado Tribunal da Santa Inquisição. Tribunal da Santa Inquisição. A Igreja Católica chamou para si a propriedade intelectual da verdade. Ela era a dona da verdade, não apenas em assuntos religiosos, mas em quaisquer assuntos, fossem políticos, da geografia, da matemática ou da astronomia. Tanto é que Galileu Galilei, ele seguiu as ideias de Copérnico, observando o mapa celeste, ele percebeu que a Terra não era o centro do nosso sistema, e muito menos do universo, como sustentava a Igreja Católica. O nosso sistema não é geocêntrico. Pela observação dos astros, ele percebeu que o nosso sistema é heliocêntrico, o Sol está no centro. Mas como a igreja não concordava com essa ideia, ele foi chamado e teve que se retratar. Porque se não se retratasse, ele seria morto. Giordano Bruno não se retratou e foi queimado em praça pública, tendo a sua língua cortada. Aliás, língua cortada era um requinte de crueldade que eles faziam, principalmente com os huguenotes, que eram os calvinistas franceses, porque todos eles, quando iam para a estaca para serem queimados, iam louvando ao Senhor, iam cantando hinos, cantando cânticos. E isso era horrível para os ouvidos dos carrascos. Aí eles passaram a cortar a língua. A ideia é que crente, até quando vai ser queimado, vai louvando. E isso era muito comum naquela época. O Tribunal da Santa Inquisição foi uma página terrível na história da humanidade. Um terceiro grande erro daquele período. Um quarto grande erro foi a corrupção generalizada. Corrupção moral, corrupção financeira, corrupção ética.
Não havia santidade e consagração entre os padres. Não havia conhecimento bíblico. Os padres não estudavam mais a Bíblia. Martinho Lutero descobriu a Bíblia e começou a beber daquilo, e ele era caçoado pelos seus colegas de teologia. A imoralidade entre os padres era gigantesca. Os padres tinham bordéis para padres. Aliás, se você viu o filme Lutero, você percebe Lutero chegando em Roma e prostitutas o convidando. E aí você pensa, ué, elas não estão vendo que é um padre? Meus irmãos, naquela época, a vida dos padres era tão baixa, era tão imoral, que não tinha credibilidade nenhuma. Muito das pessoas do povo não gostavam dos padres, porque os padres eram hipócritas, eram falsos, só queriam dinheiro. Os cargos, como era um império, não é? A Igreja Católica mandava, muitos cargos públicos eram ocupados por padres. As missas eram mecânicas. Martinho Lutero gastava 50 minutos para fazer uma missa, mas eis que, escandalizado com a corrupção da igreja na Alemanha, ele partiu para Roma. E quando ele chegou em Roma, achando que lá encontraria santidade, ele diz que encontrou um esgoto a céu aberto. Os padres faziam missas em 15 minutos, automaticamente, mecanicamente. Os padres que falavam em latim, de costas para o povo, eles celebravam a missa em latim, e o povo não entendia nada, eles faziam gracinhas em latim. Eles pegavam a hóstia, e ao invés de dizer, o trigo se torne corpo de Cristo, eles diziam, o trigo continue sendo trigo, e davam risada. E o povo ali inocente, ingênuo, não sabendo que estavam sendo enganados. Irmãos, foi uma era das trevas. A igreja mergulhou num abismo de distância da palavra de Deus. Foi por isso, então, que Deus começou a levantar homens, para tentar resgatar a palavra de Deus dentro desta igreja. Homens que foram tidos como loucos. Martinho Lutero foi tido como louco. O temperamento de Lutero era muito duro com aqueles que vinham com a mentira. E Lutero era chamado de louco, e ainda hoje você tem publicações romanistas dizendo que Lutero foi louco. Por quê? Em primeiro lugar, Lutero tinha uma espécie de senso de perseguição do diabo. Ele cria que o diabo pessoalmente vinha para tentá-lo, e que o diabo tinha planos de derrubá-lo. E Lutero sofreu muito com isso. Na Dieta de Worms, quando ele foi chamado para se retratar dos seus escritos, num primeiro momento ele tremeu, pediu um dia para pensar, voltou para sua cela, para o seu quarto, e lá ele passou a noite inteira, ora falando com Deus, ora repreendendo o diabo. Lutero tinha, de fato, a impressão de que o próprio Satanás estava tentando destruí-lo. Lutero tinha um senso de pecaminosidade tão grande que ele não parava de se confessar. Os seus superiores já estavam cansados de receber Lutero, porque ele se confessava dos pecados mais pequenos. Houve uma ocasião em que ele passou 6 horas no confessionário, os padres não aguentavam mais Lutero. Tudo que ele fazia era bem feito, e ele se autoflagelava. Ele passava algumas noites dormindo sem cobertores, para que o seu corpo sofresse e o seu pecado fosse esmagado. Lutero tinha uma culpa sobre si por causa do seu pecado, que ele não conseguia lidar com isso, ele morria de medo de Deus. E eis que numa noite, voltando da faculdade, um raio cruzou o céu e quase o atingiu. E ele pensou, é Deus. E ele deitou no chão, forma de cruz, rogando para Santa Ana ajudá-lo a entrar no mosteiro. E foi assim que ele entrou no mosteiro. Lutero foi tido como louco, mas, meus irmãos, Lutero não estava sozinho. Tantos personagens bíblicos foram tidos como loucos. O nosso texto, o texto que o apóstolo Paulo escreveu, ele diz exatamente isso. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meus irmãos, a palavra da cruz, em primeiro lugar, nos dá uma exata compreensão da realidade. Uma exata compreensão da realidade. As pessoas olham para nós que vivemos o Evangelho, e se nós vivemos com autenticidade, acham que nós somos loucos. O que esses jovens estão fazendo aqui na igreja em pleno domingo?
Eles poderiam estar no parque, poderiam estar fazendo outras coisas. O que eles estão fazendo na igreja? Nós somos tidos como loucos de fato, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é poder de Deus, e nós sabemos disso, nós vivemos isso, nós sentimos isso. A palavra da cruz nos dá uma exata compreensão da realidade. Lutero, ele tinha esse senso de culpa gigantesco, porque ele sabia dos seus pecados, e na medida em que ele estudava o Evangelho, esse senso de pecaminosidade aumentava cada vez mais nele. Houve um momento muito marcante na vida de Lutero, ele ainda estava no mosteiro, e um momento muito marcante dos estudos para padre é a primeira missa, e é quando se chamam os familiares. E Lutero, o pai de Lutero veio com amigos para assistir à primeira missa do seu filho. E eis que Lutero entrou, e quando ele foi pegar a hóstia e levantar, ele simplesmente travou, ele paralisou. Ele não falou uma palavra. E houve aquele constrangimento, os professores dele não sabiam o que fazer, o seu pai estava lá com vários amigos, foi um constrangimento geral. Mais tarde, Lutero escreve o que aconteceu. Ele disse assim: com que língua devo me dirigir a tal majestade? Que sou eu para levantar os olhos ou as mãos para a majestade divina? Os anjos o rodeiam. Quando ele inclina a cabeça, a terra treme. E devo eu, um miserável pigmeu, dizer: quero isso, peço aquilo? Note que Lutero tinha uma exata compreensão da realidade. Ele não tinha dúvidas de que ele era um pigmeu, um ser pequeníssimo, falando com o Rei dos Reis, aquele que quando mexe a cabeça a terra treme. Mas ele era tido por louco por conta disso. Porque de fato, aqueles que estão em Cristo e são tidos como loucos, têm uma exata compreensão da realidade. Há um filme muito popular que nos dá pistas disso, que é Matrix, em que as pessoas vivem neste mundo que é programado, conforme os pensamentos do mundo e a vontade de Satanás. Mas aquele que é resgatado para Cristo, aí começa a ter uma exata compreensão da realidade, e começa de fato perceber que a vida não é isso que a televisão e as grandes emissoras e a internet nos colocam. A vida é o que a palavra de Deus nos coloca. Aqui está a realidade perfeita. Meus irmãos, Lutero não estava sozinho nessa loucura. Paulo também foi chamado de louco. Em Atos 26 é dito: dizendo ele estas coisas, Atos 26, 24, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo também recebeu a pecha, o apelido de estar louco. Muitos mártires foram chamados de loucos. O primeiro pastor brasileiro, o reverendo José Manuel da Conceição, foi apelidado de Padre Louco, porque ele era padre, converteu-se ao Evangelho, e o que ele fez? Ele, a pé, andou quase o interior inteiro de São Paulo, e boa parte de outros estados a pé, voltando nas igrejas em que ele havia sido padre, para dizer para as pessoas: o que eu ensinei estava errado, a verdade está na palavra. E ele foi tido como louco. Meus irmãos, Lutero, ele tinha de fato essa pecha sobre si, porque ainda mais tendo uma formação de direito, que foi a sua primeira faculdade, o pecado, o senso de justiça dele era muito aguçado. E na cabeça dele a conta era simples: Deus é Deus santíssimo, os anjos o rodeiam, eu sou um ser pecador. O dia em que Deus olhar para mim e quiser me punir, eu estou de fato arruinado. E é por isso que ele tinha uma vida diferente. Mas a vida diferente dele era um exato senso da realidade. Quem dera nós tivéssemos, meus irmãos, este senso de realidade, em saber que a nossa vida tem pecados que deveriam nos esmagar,
que nós deveríamos correr para Cristo, para pedir perdão a Cristo, como Lutero fazia. Meus irmãos, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, porque ela nos dá um exato senso da realidade. As pessoas neste mundo é que estão alienadas, vivendo por conta de dinheiro, de prazeres carnais que acabarão nesta vida. Aqueles que estão em Cristo estão pensando longe, estão pensando na eternidade. São tidos como loucos, mas são aqueles que têm uma exata noção da verdadeira realidade. Em segundo lugar, a palavra da cruz, ela é loucura porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, porque para o mundo o que nós seguimos é de fato loucura. Ela é loucura para o mundo. A palavra da cruz é loucura para o mundo. Na mesma carta aos Coríntios, no versículo 25, Paulo escreveu: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. No capítulo 2, verso 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O Evangelho de Cristo, sem dúvida, é loucura para o mundo. Quando as pessoas viram Lutero indo contra o Papa, elas não tiveram dúvida. Ora, os reis não enfrentavam o Papa. Quando o Papa expedia um documento, uma bula papal dizendo: rei, se você não voltar atrás, você será excomungado, os padres voltavam atrás. Os reis voltavam atrás. O que Lutero fez quando ele recebeu uma bula o ameaçando da excomunhão? Ele queimou a bula em praça pública. Meus irmãos, ele foi tido como louco, porque de fato o Evangelho, ele faz coisas conosco que aos olhos humanos parece loucura. O Evangelho faz com que nós recusemos propostas de emprego, porque sabemos não agradarão a Deus. O Evangelho faz com que nós quebremos amizades, porque sabemos não estão agradando a Deus. O Evangelho faz com que nós não entremos em relacionamentos que não agradam a Deus, ou saiamos deles, e as pessoas do mundo olham para nós e dizem: você está louco, você recusou essa proposta de emprego, só porque você vai ter que fazer uma coisinha aqui, uma notinha fria ali, outra ali, você recusou isso. Nós somos tidos como loucos mesmo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é poder de Deus, meus irmãos. Na dieta de Worms, como eu disse, ele foi chamado a se retratar, e a cena foi muito interessante. Dieta era um tipo de reunião, era um mini julgamento. Os livros de Lutero os livros e os escritos de Lutero foram espalhados numa mesa. Lutero apareceu na frente da mesa como um réu que vai ser julgado. Os príncipes do império estavam ali, as autoridades católicas, todos estavam ali. E a primeira pergunta para Lutero foi: o senhor reconhece esses escritos? São seus? E ele disse: são todos meus. O senhor confirma o conteúdo destes escritos? E quando você acha que o herói vai bater a mão na mesa e vai dizer: eu não mudo uma vírgula, ele tremeu, porque ele era de carne e osso. E ele pediu um dia para pensar melhor. Ele sabia que seria morto. Ele voltou para o seu quarto e passou aquela noite inteira sem dormir. Ora pedindo perdão a Deus, porque estava arrependido. Ora repreendendo o diabo, que havia feito com que ele tremesse e não fosse adiante. E há uma preciosidade. Uma das orações que Lutero fez nesta noite angustiante, ele registrou. E diz assim, uma das orações que ele fez: ó Deus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, quão horrível é o mundo. Veja como sua boca se abre para me engolir, e quão pequena é minha fé em ti. A fraqueza da carne e o poder de Satanás. Se depender da força deste mundo, tudo está acabado. É o fim, foi dada a sentença. Ó Deus, ó Deus, ó meu Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria deste mundo. Faça isso, te imploro. Tu deves fazer isso pelo teu próprio poder imenso. A obra não é minha, mas tua. Não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a disputar com estes grandes homens do mundo. Ficaria satisfeito em passar meus dias alegre e feliz, porém a causa é tua, e ela é justa e eterna. Ó Senhor, ajuda-me.
Ó Deus fiel e imutável, não me apoio em homens, seria em vão. Tudo que procede do homem é instável e fracassa. Meu Deus, tu não me escutas? Meu Deus, não vives mais? Não, não podes morrer, simplesmente te escondes, tu me escolheste para esta obra, eu sei. Portanto, ó Deus, cumpra a tua própria vontade, não me abandones, pelo amor do teu bem-amado Filho Jesus Cristo, minha defesa, meu escudo e minha fortaleza. Senhor, onde estás? Meu Deus, onde estás? Vem, rogo-te, estou pronto, eis-me aqui, preparado para entregar minha vida pela tua verdade, sofrendo como um cordeiro, pois a causa é santa, é a tua própria causa, não te deixarei ir, não por toda a eternidade, e ainda que o mundo esteja abarrotado de demônios, e este corpo que é obra das tuas mãos seja arrastado, pisoteado, cortado em pedaços, reduzido a cinzas, minha alma é tua, sim, tenho a tua própria palavra para me assegurar-me disso, minha alma pertence a ti, e habitará contigo para sempre, amém. Ó Senhor, envia ajuda, amém. Depois desta noite mal dormida, e consolado agora e confortado por Deus, ele se coloca diante daquela mesa, as mesmas perguntas são feitas, e ele dá uma resposta agora muito firme. Ele diz que a menos que seja provado por ele, pelas Escrituras, de que ele está errado, ele não vai agir contra a consciência. Ele permanece constrangido, firmado nas Escrituras, de que as Escrituras são a verdade, que Deus me ajude, amém. E a partir daí ele passa a ser um fora da lei. Na volta de Roma para a Alemanha, Frederico III, um homem rico de posses, manda sequestrá-lo e colocá-lo num castelo em Wartburgo, onde ele passou ali algumas semanas, deixou a barba crescer, assumiu um outro nome para ficar irreconhecível, e neste castelo ele escreveu o Castelo Forte, que nós cantamos aqui, e em 11 semanas ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, porque o povo não tinha a Bíblia nas mãos. E a partir da Bíblia de Lutero, do Novo Testamento de Lutero, o povo começou a se alegrar na palavra. Eles conseguiram agora finalmente ler a palavra de Deus, porque ela foi traduzida para o alemão. Meus irmãos, ainda hoje seguir a Jesus Cristo é loucura de fato, mas é a loucura que é o poder de Deus para a salvação. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Em terceiro e último lugar, a palavra da cruz é loucura porque Deus usa os loucos para envergonhar aqueles que se acham sábios. Deus usa os loucos para envergonhar aqueles que se acham sábios. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29, acompanhem comigo, versos 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Você já reparou que Deus não mandou o seu evangelho por meio dos filósofos? Você sabia que os apóstolos foram quase que contemporâneos dos filósofos, de Sócrates, de Platão e de Aristóteles? Pouquíssimos séculos os separam. Por que Deus não pegou o seu evangelho e, ao invés de chamar pescadores, homens simples, alguns iletrados, Deus não chamou a elite intelectual da sua época? Deus não chamou Sócrates, Platão e outros filósofos e disse: olha, esse é o meu evangelho, vocês passem às futuras gerações. Não seria mais fácil? Meus irmãos, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus trabalhou com as pessoas mais simples da sua época, pescadores,
Pessoas que eram simples, que não estavam na academia, não estavam na faculdade, não eram os eruditos, eram as pessoas mais simples, para Deus mostrar que o seu poder age em pessoas simples, que Deus não precisa da nossa ajuda, da nossa formação, da nossa faculdade. Deus usa pessoas simples, Deus usa a você e usa a mim. Foi por isso que ele escolheu pescadores e fez com que estes pescadores, que não eram crentes, eram gente do povo, eles fossem discipulados por Cristo e fossem homens que amassem a Deus sobre todas as coisas. E eles foram aqueles que saíram discipulando outros. Meus irmãos, hoje a situação não é diferente. Se você olhar para a elite intelectual da sociedade, ela não é crente. Se você visitar as maiores universidades do país e for dar uma olhada lá no corpo de doutores e de pós-doutores, dificilmente você vai achar um crente. Porque a sabedoria de Deus, ela foi reservada aos pequeninos. Não foi reservada àqueles que se acham muita coisa. Porque Deus usa os loucos para envergonhar aqueles que são sábios ou que se acham sábios. Mais na frente da carta, Paulo diz, capítulo 4, 10, nós somos loucos por causa de Cristo. Várias vezes Paulo usa a palavra louco e loucura. E note que Paulo está escrevendo para Corinto, que era uma igreja numa cidade muito próxima de Atenas. Por Atenas haviam passado Sócrates, Platão e Aristóteles. Atenas foi o berço da sabedoria antiga. Mas toda aquela sabedoria antiga, Paulo desprezou, por causa da sublimidade do Evangelho, porque a loucura de Deus é melhor do que a sabedoria humana. Meus irmãos, Lutero foi chamado de louco porque ele envergonhou os sábios. O mesmo ocorreu com muitas pessoas na palavra. Deus chama pessoas simples. Ele chama um Gideão, que estava lá trabalhando no campo. Ele chama um Davi, que estava cuidando de ovelhas, que era a profissão mais simples da época. Para cuidar de ovelha não precisa de curso nenhum, né? Ele chama um Neemias, chama um João Batista, chama um Pedro. Ele chama pessoas simples, chama a mim e chama a você. Ele não quer pessoas de nobre nascimento, de muito saber, para que a glória não seja dessas pessoas, para que a glória seja dele, porque é ele quem capacita, ele chama e ele capacita. Assim, meus irmãos, é que o Evangelho é de fato loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, poder de Deus. E Deus usa loucos para envergonhar os que se acham sábios. Concluindo, a Reforma Protestante mudou o rumo da história do mundo, não tenha dúvida. A Europa, ela é basicamente uma construção protestante. Observe os países da Europa, como eles foram impactados. A Europa foi um retorno às Escrituras, e esse retorno influenciou as artes, a política, influenciou até a economia. Os ideais bíblicos destes homens mudaram muitas nações. E Deus, que é o Senhor da história, levantou esses homens, e esses homens pareciam loucos. A pergunta para nós hoje, tanto tempo depois, 500 anos depois, é: nós parecemos loucos neste sentido? Ou será que a nossa vida está igualzinha à vida do meu vizinho da direita, da esquerda, do meu colega de trabalho, que não são crentes? Será que quando as pessoas olham para nós, elas falam, essa daí deve ser maluco, deve ser louco. Não é possível uma vida desse jeito. A nossa vida é diferente. A nossa vida, de fato, ela parece loucura para as pessoas que não estão em Cristo, ou nós temos vivido exatamente igual às pessoas que vivem no mundo, frequentando os mesmos ambientes, bebendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, assistindo as mesmas coisas. A nossa vida nos remete a Cristo Jesus. As pessoas olham para você e falam, ei, você é diferente, você é crente? Para fazer essas coisas que você faz, ou para não fazer essas coisas que está todo mundo fazendo? Meus irmãos, se a reforma protestante, que Deus fez com que surgisse há 500 anos atrás, ela não tivesse gerado mudança na vida das pessoas,
ela não teria influenciado o mundo como ela influenciou. Às vezes nós queremos que haja mudança no nosso país, que haja mudança no mundo, e todos nós gritamos. Mas a questão é, as mudanças num país, elas só acontecem quando as pessoas mudam. E temos vários exemplos nesse sentido. Na Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra só mudou quando houve um avivamento da palavra entre as pessoas. E um grupo enorme de homens e de mulheres passaram a querer uma vida mais pura e um culto mais puro. E eles influenciaram tanto que eles receberam até apelido de os puritanos, porque eles só falavam em pureza. E não apenas falavam, eles praticavam. Eles começaram a purificar a vida a partir da palavra. E começaram a purificar um culto que era todo ritualístico a partir da palavra. E foi justamente a transformação nas pessoas que mudou uma sociedade. Nós queremos mudar o Brasil, a transformação não começa lá no Planalto, começa na minha vida e na sua vida. São as pequenas células na sociedade, transformando, salgando, purificando, sendo sal da terra e luz do mundo. Você quer que a sua família seja diferente? Comece com você, que você seja luz e você seja sal. E que o teu comportamento seja tão cristão, seja tão parecido com Cristo, que as pessoas digam, esse aí é louco, essa daí é maluca, não é possível que ela age dessa forma, que ela não faz o que todo mundo está fazendo. Meus irmãos, nós devemos de fato viver como Cristo quer que nós vivamos. E isso é diferente. Nós não podemos ser iguais ao que nós temos visto ao nosso redor. E quando nós fizermos isso, nós receberemos o belo título que os nossos antepassados receberam. É louco. Como disseram para Paulo, como disseram para José Manuel da Conceição, como disseram para Martinho Lutero. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos. Que nós oremos por esta loucura. Esta loucura que é seguir a Cristo, que é seguir a Deus no sentido paulino, é de fato uma loucura abençoadora, porque ela nos traz uma exata compreensão da realidade, porque ela nos leva a parecermos loucos aos olhos do mundo, e porque ela envergonha a sabedoria, entre aspas, deste século. Que Deus de fato, meus irmãos, envie uma epidemia desta loucura sobre a terra, sobre a sua igreja, para que nós sejamos diferentes e assim nós façamos diferença nesta sociedade. Que Ele nos abençoe. Amém.